No próximo exemplo aqui, nós estamos falando sobre a condição de alinhamento de 3 pontos, né? Ou seja, para que pontos sejam colineares. Colineares significa o quê? Pontos alinhados. E o que significa pontos alinhados? Eles estão sobre uma mesma reta. Bom, então vamos lá. A quarta questão me diz o seguinte, o quarto exemplo, né? Determine o valor de x para que os pontos A, x e 5, B, menos 2 e 3 e C, 4 e 1 sejam colineares. Então, esses 3 pontos aí devem ser colineares. Qual é a condição para que 3 pontos sejam colineares? O determinante da matriz formada pelas suas coordenadas deve ser igual a zero. Então, eu vou montar aqui o determinante, ó. Vou colocar aqui as barrinhas para indicar determinante, né? E aí, na primeira linha, eu coloco quem? As coordenadas do meu primeiro ponto, que pode ser qualquer um deles, não precisa ser na ordem, né? Mas vou colocar aqui o primeiro ponto A, x e 5. Na segunda linha, eu coloco do próximo ponto. Pode ser qualquer um deles também, mas eu vou colocar aqui o B. Vou colocar na ordemzinha lá. Menos 2 e 3. E por último, o ponto C, que tem 4 e 1, né? Observe que eu posso até analisar dessa forma. Na primeira coluna, eu vou colocar somente os x, né? Então, eu vou colocar o x dos 3 pontos. Quem é? O x do A. X do ponto B, menos 2. E do ponto C, 4. E na segunda coluna, os y desses respectivos pontos. Agora aqui eu tenho que ter o cuidado de colocar na ordem, né? Ó. Se aqui é o x do A, então na frente dele tem que ser o y do A, que é 5. Se aqui é o x do ponto B, na frente dele eu tenho que colocar o y do ponto B, certo? E aqui o ponto C. Eu coloco na mesma ordem que eu coloquei lá, né? O x. E aí eu completo a última coluna com o número 1, certo? Com o número 1. E aí fecho aqui a minha matriz, formei a minha matriz quadrada e vou calcular esse determinante. Para que eles sejam colineares, esse determinante deve ser igual a zero. Então, para que eles sejam colineares, o determinante deve ser zero. Então, isso aí tem que ser igual a zero. Então, observe que eu tenho uma equação aí, né? Eu tenho uma igualdade e um determinante na qual tem uma incógnita lá, que é o x. Então, eu vou resolver essa equação aí para encontrar o valor de x. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo para a gente resolver o determinante, galerinha? Repetir as duas primeiras colunas. Ou eu pego aqui o primeiro elemento aqui na primeira coluna, jogo lá para baixo. Pego o último elemento e jogo lá para cima. A mesma coisa eu faço com a última coluna. O primeiro elemento aqui embaixo e o último elemento lá em cima. E aí eu faço o produto das diagonais, né? Eu vou colocar bem aqui de azul, porque aí eu vou fazer cada diagonal com uma cor diferente para a gente ficar bem por dentro, né? Ó, o x aqui embaixo, o 4 lá em cima. Esse um de baixo lá em cima e esse um de cima aqui lá embaixo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer de vermelhinho aqui, marrom, sei lá. A diagonal principal, qual vai ser aqui, ó? As diagonais principais, né? Formam 3. Então essa aqui, 4 vezes 5 vezes 1, que é 20. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 1, 20. O próximo aqui, x vezes 3 vezes 1. Quanto é x vezes 3? 3x. E por último aqui, menos 2 vezes 1 vezes 1. Olha, tem um sinalzinho de negativo, tomem cuidado. Tem que fazer o jogo de sinal. Menos com mais, com mais. Como só tem um negativo, então fica o próprio negativo aqui. 2 vezes 1 é 2 vezes 1, 2. Então aqui fica menos 2. Ok? Agora vamos para a diagonal secundária. Vou colocar de verdinho. Aqui, ó, nessa aqui primeiro. Menos 2 vezes 5 vezes 1. Coloquei muito perto aqui, né? Espaço. Eu vou colocar aqui. Fica menos 10. 1 vezes 3 vezes 4. Fica 12. E 1 vezes 1 vezes x fica x. Algumas pessoas, na secundária, já trocam de sinal logo aqui. Mas eu gosto de fazer o seguinte. Para calcular o determinante, eu faço a soma. Eu faço a soma.
Mas algumas pessoas fazem já trocando o sinal. Como assim, ó? Se aqui é menos 10, fica 10. Então, vou colocar até de outra cor aqui, vou colocar de azulzinho aqui, ó. Menos 10, então fica 10. Se aqui é 12, então fica menos 12. Deixa eu colocar setinha, melhor. Menos 12. Se aqui é x, fica menos x. Porque aí a gente efetua a soma de tudo agora. Já com o sinal trocado, entendeu? Por quê? Porque a definição é que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, se eu estou subtraindo por esses números aqui, ó, por tudo aquilo ali, então todos eles vão trocar de sinal, tá bom? Então, você pode fazer assim também. Então, como é que fica? Ó? Vou pegar e somar tudo. Ó. 20 mais 3x menos 2. Peguei esses 3 aqui, certo? Agora eu vou pegar os outros 3 lá, ó, com o sinal trocado já. Ó. O menos 10 virou 10, então eu vou trazer para cá, ó, mais 10. Ó, era 12, então eu trago para cá como? Menos 12. E era x que deu o resultado, então eu trago para cá como? Menos x, tá bom? Eu poderia somar tudo antes e depois colocar ali, tá bom? Não tem problema. Depois só subtrair lá. Isso aqui deve ser igual a 0, porque eles devem ser colineares. Agora eu vou fazer aqui as operações que puder. Ó. Vou pegar os termos semelhantes. Como eu tenho 3x aqui, vou pegar ele com o x lá, ó, né? 3x menos x. E os números aqui entre si, né? Ó, mais 20, mais 10, menos 2, menos 12. O que eu fiz? Só reorganizei, galera. Eu só coloquei o x na frente e coloquei os números aqui, os positivos primeiro, os negativos depois, tá bom? Então vamos lá. 3x menos x, 2x. 20 mais 10, 30. Menos 2 menos 12, menos 14. Ó, por isso que eu coloquei os de sinais iguais juntos, porque a gente soma e conserva o sinal. Lembra disso? Igual a 0. Quanto é 30 menos 14? 2x mais 16 igual a 0. Então, eu tenho que 2x deve ser igual a menos 16. Logo, eu tenho que o x deve ser igual a menos 16 dividido por 2. Logo, quanto é que deve ser o x? Deve ser menos 8. Então, tá aí a minha resposta. O x deve ser igual a menos 8, ou seja, o ponto A deve ter a abscissa menos 8. Tá ok? Entendido aí? Bacana.